Você já ouviu falar no que a gente chama hoje de salto de fé? Soren Kierkegaard foi o filósofo que deu nome a esse ato tão bonito e tão explorado nos cinemas. A verdade é que um salto de fé é basicamente quando a razão falha e você precisa agir pela emoção. Muitos são criticados os otimistas e emocionados, mas será que as maiores revoluções históricas não foram justamente causadas por uma falha de razão e um excesso de emoção? Vamos estar entendendo um pouquinho sobre o que seria esse salto de fé e como que a gente pode usar ele para teorizar as coisas, para enxergar uma nova maneira de ver as coisas na nossa realidade. Prazer, eu me chamo Yasmin Teixeira, eu tenho 17 anos e eu só sou muito curiosa. E é a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo, um tipo de vídeo mais relacionado a pesquisas e sobre filosofia, que é uma matéria que eu gosto muito. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo e, assim, foi muito difícil superar o medo e também o perfeccionismo que a gente acaba levando. Mas, como dizem, é melhor feito do que perfeito. E eu tenho certeza que o conteúdo desse vídeo vai te encantar de alguma maneira, porque me encantou muito. Não é segredo que o cinema explora muito isso. As cenas mais emocionantes que a gente pode imaginar foram causadas por conta desse salto de fé. Quando o cara lembra que a mulher que ele ama tá indo embora e que ele vai perder ela pro resto da vida, o que ele faz? Ele larga tudo e corre atrás dela. Onde tá a razão nessa atitude? Mas beleza. E na vida real, o que a gente pode dizer sobre esse tal salto? Uma referência histórica que eu amo dar para exemplificar o salto de fé dado por Kierkegaard é o seguinte. Galera, vocês sabem como que foi a real abolição da escravidão no nosso país? Foi um salto de fé. Eu vou explicar o motivo agora. Os senhores de engenho, eles eram as principais pessoas que tinham poder e vontade para estar contribuindo com a queda da monarquia. Monarquia, para quem não sabe, é quando o reino era passado de pai para filho e basicamente você não podia escolher, era o rei que viesse e era apenas isso. E o que aconteceu? Como esses senhores de engenho tinham a economia principalmente baseada na escravatura, nos escravizados, eles precisavam dos escravos para estarem ali trabalhando para eles, o que o pessoal lá da monarquia resolveu fazer? Vulgo a princesa Isabel com a Lei Áurea. Vamos estar acabando com a escravidão, vamos estar destruindo com isso, vamos estar tirando a economia deles para eles perderem o poder e não poder tirar o nosso. E essa foi um baita salto de fé da princesa Isabel. Por quê? No caso da monarquia em si. Por quê? Ela libertando os escravos, de certa forma para ela, também era um prejuízo. Só que o que ela pensou? É mais importante eu me manter aqui no poder do que eu permitir que eles me tirem daqui, que eles tirem a minha linhagem do poder. Ou seja, saltos de fé podem dar errado. Deu pra ela, mas fez um grande favor pra humanidade, né, galera? Então, assim, foi... E aí, o que aconteceu? Ela libertou os escravizados e os senhores de engenho, nada satisfeitos com a situação, é como se eles tivessem falado pra ela, não, beleza, você quer? Tudo bem, a gente entra no jogo também. Os caras contrataram os escravizados para continuarem trabalhando para ele. Então, o trabalho que antes era pela escravidão começou a ser remunerado. Então, eles começaram a realmente trabalhar para os senhores de engenho. E foi assim que a monarquia caiu no nosso país. Ok. Isso foi um grande salto de fé da princesa Isabel. Deu errado para ela, mas deu certo para toda a humanidade. E se vocês forem avaliar a situação historicamente falando, a maior parte das evoluções, os saltos de evoluções, eles vêm também de saltos de fé, de últimas medidas. Como eu já expliquei, é quando a sua razão, ela falha e você precisa agir pela emoção. Mas e o que significa agir pela emoção e por que é tão difícil fazer isso? Galera, saltos de fé são coisas que nos deixam muito ansiosos. O nosso corpo, ele é programado para ser bem agendado, ele tem uma rotina, você tem um horário fixo de acordar, a gente tem um ciclo circadiano, a gente tem hormônios que são liberados durante o dia. Do que acontece quando a gente simplesmente não sabe o que vai acontecer? A gente não consegue prever nada. A gente fica meio maluco, a gente dá o quê? Ansiedade, a gente fica ansioso, a gente fica depressivo.
Mas, na maior parte das vezes, os saltos da nossa vida, as reais mudanças que a gente tem durante a nossa vida, eles são frutos desses saltos de fé. Por exemplo, quando você larga o seu antigo emprego para abrir uma empresa. Aquilo pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. E aqui eu queria deixar uma observação. Então, assim, pessoas de 20 à beira dos 30. Esse é o momento de vocês darem saltos de fé. Esse é o momento de você largar um emprego antigo e procurar um novo. Esse é o momento de abrir uma empresa. Esse é o momento de terminar um relacionamento. Esse é o momento de você abrir mão da previsão das coisas, de você ir contra o seu real sistema, de você ir contra até o seu próprio corpo, para estar conseguindo coisas melhores. Porque depois dos 30, a gente precisa de estabilidade. Eu falo isso com 17 anos. Então, assim, por favor, se você tá nessa idade, tá em dúvida se você faz ou não alguma coisa, a resposta já tá aí. Faz! Ok? Então, assim, se você tá tentando encontrar motivos pra não fazer, é porque você tem que fazer. E se você tem que encontrar motivos pra fazer, é porque você não tem que fazer. Galera, eu quero ler aqui pra vocês Salmos 34, do versículo 4 ao versículo 7. E era, assim, pouco antes de eu ir pra escola, 4:30 da manhã, eu começo a arrumar às 6. Então, eu acordei com uma angústia. E eu pensei, gente, eu tenho que ir buscar a Deus. Abri aqui em Salmos 34 e eu vou ler pra vocês, porque eu senti de gravar esse vídeo por conta dessa leitura. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. O que eu quero dizer com isso, meus amigos? Eu dei um salto de fé. Deus disse, faz. E eu não vou mentir pra vocês, eu demorei, eu me questionei, eu falei, será que realmente, Deus, isso realmente tá acontecendo comigo? É realmente isso que eu preciso fazer? Eu vou fazer pra quê? Eu vou ter de volta ou acabou pra sempre? Eu não sei. Porque foi um salto de fé. Pode dar errado, pode dar certo. Mas o que acontece? Quando Deus fala, Ele já garantiu a vitória. Então, gente, se você tá aqui nesse vídeo até agora, eu tenho que falar uma coisa pra você. Você já sabe o que você tem que fazer. Você tá encontrando motivos pra não fazer. Mas Deus tá te falando que tá na hora de você dar um salto de fé. Tá na hora de você ter mais fé. Porque o que tá te impedindo de fazer isso é o medo. Eu vou explicar pra vocês o que é o medo. Se fé é acreditar e não temer aquilo que você não conhece, medo é não acreditar e temer aquilo que você não conhece. Medo é o ao contrário de fé. Se você diz que você tá com medo, é porque te falta fé. E às vezes você precisa de sem ter garantia de nada. Você já sabe do que eu tô falando. Se você chegou até essa parte do vídeo, que eu comecei falando de filosofia, que é algo que eu gosto muito, e tô aqui introduzindo a palavra do Senhor, o que Ele pediu pra eu falar, você já sabe o que você tem que fazer. Você tá tentando encontrar motivos pra não fazer. Mas aqui, Ele não só fala pra você dar um salto de fé. Ele fala que Ele te respondeu e Ele te livrou dos seus temores. E quando Ele diz temores, Ele diz todos. E a partir desse momento, vocês serão iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos. Sabe quando que você se confunde do que você tem que fazer? Quando você ainda não fez. Quando você fazer, você pode contar no dedo os dias que você ainda vai se sentir confundido. Confusão não vem do Senhor. E você clamou. O Senhor te ouviu e te salvou. E não fique desamparado, porque o Senhor manda os seus anjos para acamparem ao redor dos seus. É justamente isso que eu quero falar para vocês. E uma coisa que veio na minha cabeça agora, que eu realmente preciso falar aqui, é que se você sente falta de um apoio paterno, principalmente, você não precisa sentir, porque Deus é o nosso Pai. É o nosso Pai Supremo.
Então, não é... Eu gosto muito também de estudar a psicanálise. Não é novidade para ninguém que a psicanálise afirma que a gente escolhe pessoas pares e parecidos com os nossos pais. Só que a verdade é que não importa se o seu pai ele foi um cara bom ou se ele foi um cara ruim. Mulheres, o nosso pai, o nosso maior pai que deixou escrito na Bíblia a forma como a gente deve ser tratada é o Pai do céu. Ele é o nosso pai. Então, se baseie no seu gosto com ele. Você tem que estar com um cara que te escuta. Você tem que estar com um cara que te respeita, que te ama, assim como Jesus, como Deus amou a igreja. Sabe como Deus amou a igreja? Foi um amor de sacrifício. Ele se sacrificou pela igreja. E foi bondoso e não julgava. Foi paciente. O amor tudo espera, tudo suporta. Ele não só disse isso, quanto disse que nós somos mais preciosas do que joias e rubis, mais preciosas do que qualquer diamante. Olha para o céu agora. Eu tô com um céu aqui maravilhoso aqui atrás. Se eu te falar que você é mais bonita do que ele, do que todas as estrelas do céu, cara, esteja com um homem que te enxergue assim. Esteja com um homem que te enxergue mais bela do que todos os pôr do sóis juntos. Porque é se amando que a gente se protege de lobos em pele de cordeiro. Vai chegar um determinado momento que você vai ter um radarzinho pra maluco. E esse radar vai ser, com certeza, Deus na sua vida. Esse vídeo, ele tomou um rumo diferente, porque eu realmente deixei Deus tomar nas minhas palavras e falar o que é que ele queria dizer. E, sinceramente, eu tô pensando em postar um vídeo separado só depois desse momento que eu comecei a falar sobre a palavra de Deus. Porque, galera, eu não sei quem tá precisando ouvir isso, mas você precisa muito, tá? Então é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, já peço pra vocês estarem seguindo e curtindo esse vídeo pra estar me ajudando. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham uma ótima noite e fiquem tranquilos, sossegue o coração de vocês. E lembre-se, talvez esteja na hora de você dar um salto de fé.